Olá pessoal, nesse vídeo estarei mostrando a vocês como fazer o preenchimento da ata bimestral. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, logicamente, é acessar o Gmail, que é por onde a secretaria vai estar enviando as atas, para vocês. E aí vocês vão baixar elas. Lembrem que existem as atas dos anos finais, dos anos iniciais e dos anos iniciais bilíngues. A diferença entre anos iniciais e bilíngues é, logicamente, a língua estrangeira. Em uma delas terá essa língua estrangeira, na outra não. E aí é importante que vocês baixem a ata que realmente se encaixam na característica da escola de vocês. Nesse caso eu vou baixar dos anos finais, só para a gente trabalhar com ela, mas tudo que eu fizer nessa dos anos finais vai servir para as atas dos anos iniciais, inclusive a bilíngue. Então, baixando a ata, fazendo o download, nós vamos esperar download concluir. E aí, pessoal, a depender do computador, do navegador, vocês vão encontrar esse download em locais diferentes. No caso, se for para abrir diretamente do navegador, do Google Chrome, ou no caso do Opera, que é esse meu. Para ficar mais fácil, vocês podem ir direto na pastinha de downloads, que é onde ficam os downloads que você faz, e abrir a planilha que você baixou. Uma coisa interessante, uma dica boa que eu dou a vocês, é que renomeiem a ata para que vocês não misturem elas. Digamos que você tem mais de uma turma, então é interessante que você coloque o nome dessa ata já incluindo o nome da turma, para você não misturar várias atas e terminar lhe atrapalhando. Então, para fazer isso de forma simples, vocês vão simplesmente clicar com o botão direito na ata e vão clicar em renomear. Fazendo isso, vejam que vai ficar em azul o nome da ata. E aí você vai poder colocar, por exemplo, a ata bimestral. É bom seguir o mesmo padrão, tá certo? Anos finais. E aí você coloca a turma. Nono ano, por exemplo. Nono ano A. Ao digitar o nome certinho da ata do documento, você aperta Enter uma vez. E aí vai confirmar o nome. E aí vejam, a ata foi renomeada. Fazendo isso, toda vez que você baixar uma nova ata para fazer uma nova turma, você vai conseguir estar organizando elas e não vai misturar aí turmas sem querer, tá bom? Então é bem importante vocês fazerem isso. Para abrir a ata, simplesmente damos 2 cliques nela. Aqui creio que todos vocês sabem mexer, Deixa eu só arrastar aqui a tela. E aí, bem importante, olha, que clique em habilitar a edição. Se você não fizer isso, você não vai conseguir preencher essa ata. Clicando em habilitar a edição, vejam que a ata já vai estar aí prontinha, tá certo? Vou primeiro dar uma passada rápida por ela, para vocês entenderem, e aí depois eu mostro como é o preenchimento. Então, a gente tem aqui o cabeçalho direitinho, nós vamos ter o local de colocar o ano, tá certo? Porque vai poder ser 2020. E no caso de continuarmos usando essa ata no ano de 2021, basta colocar o 21. Vamos ter também um local de identificação da escola, da classe ou turma. Quantos alunos estudam aí nessa classe, nessa turma. Vamos ter um local também das datas dos conselhos, que isso daqui é extremamente importante. Eu vou mostrar logo a vocês. E aí a gente vai realmente para a parte de preenchimento. Ano, turma. E aí aquelas informações, de estudante, se ele é AE, se participa de aulas remotas, se ele a forma de participação do estudante, qual foi a ferramenta que ele utilizou. E aqui nós temos as línguas e no final temos um cálculozinho automático para saber se o aluno é apto ou não em todas as disciplinas. Lá embaixo, pessoal, vocês vão ter de preenchimento ainda essa questão de relação nominal dos participantes. Então aqui você vai colocar o nome de todas as pessoas que participaram dessa reunião, bimestral. Isso daí são para os 4 bimestres, logicamente você vai fazendo por partes. E vamos ter aqui embaixo as propostas de intervenção pedagógica, as propostas de intervenção para infrequência e algumas informações complementares que vocês acham que devem ser colocadas. Tudo isso que eu estou falando são locais que vocês podem preencher e digitar algo, tá certo? Aqui um pouquinho acima, nós temos algumas informações e todas elas são preenchidas de forma automática. Então, no decorrer que você vai preenchendo a planilha lá em cima, com o nome do aluno e as matérias que ele está apto ou não,
automaticamente isso daqui vai calculando e mostrando a você os resultados, tanto de forma absoluta como em porcentagem, tá bom? Aqui na direita, a gente vai ter a quantidade de estudantes que estão na média por disciplina e bimestre e a quantidade de estudantes que estão abaixo da média também por disciplina e por bimestre. Então a planilha como um todo é somente isso, tá certo? E aí eu vou mostrar a vocês agora como fazer realmente o preenchimento dela. Então vamos lá, eu vou simular uma turma aqui, tá certo? Primeiro vou colocar que é 2020. Sempre, olha, que a gente vê esses espaços, vejam que a planilha é totalmente bloqueada. A gente só consegue clicar realmente aonde é liberado para a edição. Então primeiramente a gente coloca o ano, 2020. Vamos agora para o nome da escola, então vou colocar minha escola somente para vocês entenderem. Aqui vocês vão colocar o nome da escola de vocês. Aqui embaixo, nós estamos precisando de qual turma é essa ata, né? Então eu vou colocar no ano, já que é uma planilha de anos finais. A gente tem aqui quantos alunos estão devidamente matriculados nessa turma. Então eu vou colocar 2 aqui só como um exemplo mesmo, mas aqui vocês vão colocar logicamente a quantidade correta. E aí muito importante, pessoal. Se a gente não colocar a data do bimestre que a gente está preenchendo, digamos assim, não vai ser realizado nenhum cálculo. Então, mesmo que eu coloque o nome do aluno, se ele é AE ou não, a forma em que ele vem trabalhando, se ele participa ou não das aulas remotas, e colocar todas as informações dos bimestres, se eu não colocar aqui a data do conselho, não vai calcular. Então, é obrigatório a gente colocar a data daquele bimestre que está preenchendo. Então eu vou aqui, no caso, preencher somente o primeiro bimestre. Então eu vou colocar uma data qualquer só para a gente ter algum dado, certo? 16/11/2020. Dando Enter, fico lá a data. E ainda não mudou nada. Porém, agora, quando eu preencher as informações dos meus alunos, o primeiro bimestre, que é o único que tem a data por enquanto, vai ser calculado. Mesmo que eu preencha segundo, terceiro e quarto bimestre agora, não vai calcular nada, pois não tem a data lá. Até porque ainda não vai ser feito desses últimos bimestres agora, né? Então vamos lá. No ano, nono ano, turma B. Vamos preencher aqui com o nome de um aluno. Vou colocar Kaique mesmo, só para a gente ter um exemplo. É aí, não. Participação das aulas remotas. Vou colocar que participa. E aqui tem uma importância muito grande essa seleção, pessoal. Se vocês colocarem não participa, no caso de o aluno não participar, ao preencher todas as informações, não vai ser calculado também. Por quê? Porque se o aluno não participa, não tem como dizer se ele está apto ou não em todas as disciplinas, por exemplo. Então a gente só vai conseguir calcular mesmo se o aluno participar ou se ele participar parcialmente. Isso não quer dizer que você não pode colocar que o aluno não participa. Obviamente, se ele não participa de forma nenhuma, é obrigatório que você coloque não participa, para a gente ter uma relação lá embaixo dessa porcentagem de participação, tá bom? Então, voltando aqui para participa, que eu quero que calcule. A forma de participação do estudante. Todos os tipos, só pela plataforma do Google Sala de Aula, WhatsApp, Meet, documentos impressos ou nenhum. Eu vou colocar todos aqui, só para a gente ter ideia de como fica. Vamos para as disciplinas. Vejam que ao clicar no primeiro bimestre, me aparece uma mensagem. A gente só vai poder digitar S ou N. S para as disciplinas em que o aluno está apto, ou N para as disciplinas que o aluno precisa ainda recuperar, certo? Então vamos lá. Aqui pode em algumas das atas acontecer um errinho, pessoal, mas é bem simples, vejam só. Vou digitar o S, ele vai pegar um texto bem grande e autocompletar. O que a gente faz? Basta apertar no botãozinho que apaga o texto quando você estava digitando. Então, apaguei o texto, ficou somente o meu S, certo? Então, repetindo aqui, olha, quando eu clicar no primeiro bimestre, só vai acontecer nessa célula aqui. Quando a gente digita o S, pode ser que ele autocomplete com toda essa informação. Então, a gente vai e faz o quê? Aperta uma vez naquele botãozinho que apaga o texto quando a gente digita alguma coisa errada. Então, apaguei o texto. Ficou somente o meu S e aí eu posso clicar fora para continuar o preenchimento. Mais uma dica que eu dou. Caso você digite somente o S em minúsculo e clique fora,
pode ser que a ata retorne um erro, dizendo que você não digitou corretamente. Caso aconteça isso, basta digitar o S maiúsculo e aí não vai ter problema nenhum. Então vamos lá, preenchendo somente o do primeiro bimestre, que é o que tem a data lá em cima, certo? Nós vamos ter os resultados. Então nesse caso eu vou colocar que o aluno está apto em todas as disciplinas. Então no primeiro bimestre ele está apto em todas elas. Vamos preenchendo. Vejam só, ao preencher todas as disciplinas, o cálculo será realizado. Então, no primeiro bimestre, ele está realmente apto em todas as disciplinas. Agora, vejam aquela dica que eu dei da data. Se a gente não preenche a data, não vai ser calculado nada em relação a esse aluno, a esse bimestre. Então, é obrigatório que a gente preencha a data para poder ser feito o cálculo. Uma coisa importante também, se a gente não preencher todas as disciplinas do primeiro bimestre, no caso, que é o que a gente está vendo agora, vejam que não vai ser calculado também. Então é obrigatório que a gente preencha todas as disciplinas. E para vocês verem, se eu colocar que ele não é apto, ele automaticamente vai entender que o aluno não está no primeiro bimestre apto em todas as disciplinas. Vamos lá embaixo agora para ver como fica a tabela. Vejam que a gente preencheu que o estudante participa, então ela automaticamente já contou 100%. O estudante é AE, marcamos que não, também 100%. E eu coloquei também que ele usa todos os recursos, também está em 100%. Tudo isso daqui é feito de forma automática, tá certo? A planilha também das matérias, vejam só, tem um aluno apto em língua portuguesa, matemática, e lá em educação física que a gente colocou N, ele não está apto, vejam que não contou. Já aqui embaixo, nos alunos abaixo da média, todas as matérias estão com 0, porém, educação física, ele está com o número 1, pois ele não está apto. No caso ainda do preenchimento, aqui a gente coloca o nome das pessoas que participaram da ata, como a gente está fazendo somente do primeiro bimestre. A gente vai preencher, obviamente, somente do primeiro bimestre. E aqui na parte de baixo, a gente pode colocar intervenções. As intervenções que vocês pensam em propor. Então, intervenções. Estou digitando intervenções, mas logicamente vocês vão digitar o textinho de vocês. Aqui em frequência, vejam que está liberado. E aqui complementares. Então, o preenchimento em si é somente esse, vejam que a gente preencheu tudo certinho, não teve problema algum. E aí, pessoal, olha só. Se a gente tem alunos que estão com alguma matéria para recuperar, o nome dele vai ficar em vermelho. Se por um acaso ele estiver, vou alterar aqui para a gente ver como fica. Se ele estiver apto em todas as matérias, o nome dele vai ficar em verde. Isso daqui vai auxiliar vocês também na avaliação desses alunos, quando vocês estiverem com a lista completa, tá bom? Então, praticamente o preenchimento é isso. Somente realizar essas ações. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato que a gente ajuda. Lembrando, sempre que a gente tiver nesse primeiro bimestre aqui de língua portuguesa, ao digitar o S, vai aparecer esse textinho bem bagunçado. E aí basta vocês apertarem uma vez no botão que apaga o texto quando a gente digita alguma coisa errada. Apertei uma vez, já corrigiu e basta a gente apertar Enter ou clicar fora para confirmar. E em algumas das planilhas pode ser que, se você colocar o S minúsculo dessa maneira, ele retorne esse erro. E o valor não corresponde às restrições. Você pode cancelar e aí, no caso, digitar o S maiúsculo, que aí vai dar certo, tá bom? São só essas diquinhas que eu tenho para dar. Espero ter ajudado.